Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre os transgênicos e os agrotóxicos. Eu acho que esse tema é muito importante pra gente comentar aqui. Eu que estudo nutrição, eu percebo o quanto que esse sistema doutrinador, principalmente na área da saúde, o quanto eles se empenham para defender o uso dos transgênicos, que faz bem para nossa saúde, para o meio ambiente e vai acabar com a fome mundial. Eu percebo a vontade deles em dizer que tá tudo ok, que a gente pode consumir os transgênicos, e como as pessoas recebem as informações. Claro que quando eu vou pra lá, eu vou com filtro, eu faço pesquisas em casas, então eu só observo o que é bom pra mim. E sobre esse assunto já faz muito tempo que eu já pesquiso, e eu decidi fazer esse vídeo para mostrar a verdade sobre os agrotóxicos e principalmente sobre os transgênicos na nossa saúde. E para vocês ficarem ligados, porque se você conversar com um farmacêutico que está em formação, que já se formou, e dizer para ele que você quer se livrar dos transgênicos pela sua alimentação, ele vai falar que isso é bobeira, porque em todos os lugares você encontra os transgênicos, principalmente na medicação, nas vacinas. A desculpa para usar os transgênicos na medicação e nas vacinas é que não são todas as pessoas que conseguiram se vacinar e por falta de vacinas muitas pessoas morrem. Então o que eles fazem? Eles usam os transgênicos para produzir mais e assim ninguém vai adoecer e ninguém vai morrer. Mas a verdade por trás disso é que eles não querem beneficiar a saúde de ninguém, eles só querem lucrar, e eu vou mostrar aqui agora todos os malefícios do uso dos transgênicos na alimentação e na medicação. Bom, para a gente começar a entender o que são os transgênicos, são alimentos geneticamente modificados. De acordo com o sistema, eles trazem vários benefícios para a humanidade, como a rápida produção, durabilidade para um armazenamento ao longo prazo, ter mais nutrientes, ter uma boa aparência, claro que todos os produtos vão ser perfeitos e iguais, e o intuito principal deles é acabar com a fome mundial. Na minha opinião, isso já é o homem querer ser maior que Deus, pois eles querem fazer isso num período mais rápido, que sejam visualmente perfeitos, que tenham uma durabilidade longa e assim eles chegam à perfeição. Mas o que eles não falam a respeito dos transgênicos é que eles estão envenenando a população, porque um dos maiores benefícios dos transgênicos é que eles são resistentes aos agrotóxicos, pois quando aparece uma praga eles podem jogar o tanto de agrotóxicos que eles quiserem, pois a plantação deles é resistente, então eles podem jogar sem medo. Se fosse uma plantação normal, eles poderiam usar um pouquinho ali para não danificar a plantação, mas o que eles acabam fazendo é usando muito mais do que o normal, e a gente que acaba consumindo todo esse excesso de agrotóxico. Nós temos hoje uma soja transgênica. Essa soja foi patenteada por uma empresa chamada Monsanto, e essa empresa chamada Monsanto tem um herbicida que funciona com os genes desta soja. Morrem, quando for aplicado um herbicida para controlar as ervas daninhas da soja, morrem todas as ervas daninhas, menos a soja. Porque houve um casamento. Aquele Roundup, aquele herbicida, aquele glifosato que foi treinado dentro do laboratório para a planta suportar esse, e foi então, o seu gene foi fortalecido para não ser atingido pelo glifosato. A soja então prospera apesar das aplicações de herbicidas. Então hoje se faz uma agricultura de venda cruzada. Aquela soja só pode ser plantada se comprar determinado herbicida. Notaram a perversidade? Então aquele agricultor que comprar uma semente transgênica, ele na hora da colheita, na hora de embarcar essa soja no porto, essa soja ela é avaliada, investigada no laboratório, e se ela for com características transgênicas, o agricultor tem que pagar uma parte para o dono da patente. Produziu, na hora da venda, na hora da exportação, da comercialização, esse agricultor tem que pagar royalties para a empresa detentora dessa patente. Acontece muitas vezes que um agricultor não plantou soja transgênica, mas o vizinho plantou soja transgênica. E houve, pela proximidade das áreas cultivadas, plantadas, houve um cruzamento das sojas.
E ele acabou produzindo uma soja transgênica sem saber. No momento que ele for vender a soja dele, achando que a soja dele é limpa, não é engenheirada geneticamente, ele vai ficar pasmo, porque vem uma conta e ele vai pagar royalties sem saber. E o uso excessivo desses agrotóxicos acaba afetando o meio ambiente, afetando o solo, os animais que estão próximos que vão se alimentar e também vão contaminar a nossa água. Eles não se preocupam com a saúde da população, muito menos com o meio ambiente. O que eles querem é saber de lucrar, fazer algo que seja num curto período, algo rápido, que tenha uma durabilidade. Esse é o intuito deles. O Brasil é um dos países que mais tem agrotóxicos liberados no mundo. Uma das substâncias mais perigosas que nós consumimos se chama glifosato. Para vocês terem uma noção, essa substância é tão perigosa que ela já foi proibida em países mais desenvolvidos. Inclusive, teve pessoas que receberam indenizações milionárias por trabalharem próximo a esse produto que nós consumimos diariamente, por conta dos alimentos e também através de animais que se alimentam desses produtos. A Monsanto, uma gigante mundial da indústria de agrotóxicos, foi condenada a pagar quase 290 milhões de dólares a um jardineiro nos Estados Unidos. O valor passa de R$1 bilhão. Dwayne Johnson trabalhava em uma escola na Califórnia. Ele alegou que usava produtos químicos da Monsanto à base de glifosato para eliminar ervas daninhas. No veredito, a juíza do caso lê a pergunta feita ao júri. Os produtos químicos foram fator importante para causar dano ao Sr. Johnson? A resposta é sim, diz ela. Answer, yes. No Brasil, desde o governo do Lula, Michel Temer e agora do Bolsonaro, vem liberando cada vez mais o uso de agrotóxicos. Já houve uma discussão para proibir o glifosato, mas não teve sucesso e nós continuamos nos alimentando dessas substâncias. Se a justiça brasileira mantiver a decisão de proibir o uso de um componente químico, um herbicida conhecido como glifosato, isso vai representar um caos, um desastre para a produção agrícola nacional. O Ministério Público Federal, junto com a Anvisa, estão proibindo a comercialização, o uso e até mesmo a pesquisa de alternativas ao glifosato. O glifosato ele é tão importante como o fertilizante e a semente. Porque senão nós vamos parar de plantar, João. Nós não vamos conseguir, o produtor não tem como fazer isso. Então, eles querem, o Ministério Público quer que a gente pare de plantar? Então, vamos parar de plantar. Aí vamos ver a consequência que nós vamos trazer para a nossa população e para os 1 bilhão e 200 milhões de pessoas que alimentam os nossos produtos. Se a gente pode dizer que a agricultura ela fica refém a essas empresas de biotecnologias, a gente pode dizer isso? Certamente. Inclusive, quando a gente estuda o momento em que essas tecnologias são introduzidas, nós percebemos as estratégias comerciais. Por exemplo, antes da Monsanto lançar o seu primeiro produto, que foi a soja transgênica, ela comprou as principais empresas que produziam sementes no Brasil. De modo que ela preparou o mercado para ela entrar. Ela se associou com a Embrapa, que é a grande empresa pública brasileira de pesquisa. Ela tem um convênio com a Embrapa. A soja transgênica que a gente tem no Brasil é da Monsanto e da Embrapa. Portanto, ela liquidou qualquer concorrência possível e durante muito tempo, inclusive, houve muita dificuldade de obter sementes não transgênicas de soja e mais tarde de milho. O que os transgênicos causam na nossa saúde que não é falado em uma faculdade? É que o surgimento de doenças como alergia, depressão, que é uma doença que vem crescendo nesses últimos anos, resistência a antibióticos, a infertilidade, que é uma arma muito boa para controlar o crescimento da população, e o câncer, foram associados ao consumo de alimentos transgênicos. No ano passado, a Agência Internacional de Pesquisa de Câncer, que é o maior órgão mais responsável sobre a questão de câncer, pela primeira vez levantou a suspeita de que que não é propriamente o transgênico, mas é um agrotóxico utilizado, o mais frequentemente utilizado no mundo, que é o glifosato. A marca fantasia dele é o Roundup Red, da Monsanto. Que esse glifosato seria possivelmente cancerígeno para seres humanos, certamente para animais. Então, nós temos aí a possibilidade de descobrir muito tardiamente que nós talvez tenhamos passado uns 15 anos ou 20 anos nos intoxicando mundialmente.
Já foi comprovado que o uso de agrotóxicos junto com alimentos transgênicos causam câncer de uma forma acelerada em animais. As plantas, o que acontece? Eles causam câncer, muito câncer. 4 anos ou 3 anos atrás, o Gilles Serralini fez uma pesquisa com ratinhos. Ele alimentou um grupo com o milho transgênico, um outro com esse glifosato utilizado junto e um terceiro grupo com uma alimentação normal para controlar. E nos 2 primeiros grupos houve um desenvolvimento muito precoce de cânceres, tanto nas ratinhas fêmeas quanto machos. O primeiro-ministro francês Jean-Marc Ayrault anunciou nesta quinta-feira que, se o perigo dos organismos geneticamente modificados for comprovado, a França vai defender a sua interdição. A declaração foi feita após a publicação de um estudo pela revista Food and Chemical Toxicology, mostrando tumores do tamanho de bolas de ping-pong em ratos alimentados com milho transgênico da empresa americana Monsanto. Sementes geneticamente modificadas são chamadas as sementes do mal. É o título de um livro sobre transgênicos, as sementes do mal. Eles desequilibram o cérebro humano, desequilibram as emoções, agridem o cérebro humano, fazem perder a noção do que é certo e do que é errado. Esses transgênicos, eles não são identificados pelo corpo, por isso também não são assimilados. Eles vão se depositar em glândulas importantes, no hipotálamo, na hipófise, na tireoide e assim por diante. E o perigo para a próxima geração é que vamos começar a ver uma quantidade de doenças como autismo, pessoas com deficiências, problemas neurológicos e mentais. E assim uma nova geração doente, com menos chances de se reproduzir e manter o plano de controle de população. E para finalizar, não bastando que eles escondem essas informações de nós, eles não querem dizer quais são os alimentos transgênicos e os que não são. A chefe de cozinha, Paola Carosella, destacou a importância da rotulagem dos alimentos geneticamente modificados. Na verdade, isso pode ser interpretado como que isso aqui é meio mimimi, porque 1% é muito pouco, mas a realidade, o que mais pega nessa PL é que a forma como vão ser analisados os alimentos contendo transgênicos muda. Enquanto hoje é feita antes, nesse projeto de lei, se fala que ela vai ser feita depois, no fim do processo. Então, no fim do processo do alimento, pode ser que seja muito difícil rastrear o transgênico. Com isso, pode até ser que na rotulagem fale não contém transgênico, mas na verdade tem dentro ingredientes transgênicos. Ele retira aquele símbolo em triângulo amarelo com o símbolo T dentro do transgênico. Ele mantém a imposição de colocar contém transgênico, mas ele retira o símbolo, a simbologia. Então, se está tudo bem com os transgênicos, essa é a minha grande questão. Se os transgênicos são tão bons, se chegaram para matar a fome no mundo, que eu não concordo, mas tudo bem, para que tirar o T? Se é bom, tem que deixar o T ainda maior. Então fica muito claro que eles vêm com essa desculpa de acabar com a fome mundial, mas na verdade eles só querem lucrar, ganhar na rapidez, durabilidade, sem se importar com a saúde da população. E de uma certa forma eles contribuem com a redução populacional, pois eles vão manter pessoas doentes e pessoas que não se reproduzem. Bom, essa foi a mensagem para nós não confiarmos na indústria farmacêutica nem na alimentícia. O intuito deles é simplesmente lucrar. Eu sei que é muito difícil fugir disso, mas se nós não ficarmos ligados, cada vez mais vamos consumir essas substâncias que vão nos prejudicar. A única solução seria se a gente plantasse a nossa própria comida, porque a gente está vendo que basicamente tudo está sendo contaminado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das informações que eu passei aqui. Se vocês gostaram, se inscreve, não esqueça de ativar o sininho, curte, compartilha. E muito obrigada para vocês que assistiram até aqui e até o próximo vídeo.